Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver a questão número 16 do Colégio Naval de 1998. Resolvendo-se a expressão que nós estamos observando no quadro, encontramos como resposta qual dessas alternativas? Bom, essa questão ela parece que dá um susto na gente, né? Porque tem muitos números, muitas raízes, mas ela é bem tranquila, né? Se a gente for parar e observá-la e respirar um pouquinho, a gente já consegue resolver ela de forma imediata. E por que isso? Por causa dessa potência zero aqui, ó. E por causa desse menos 1. Olha só, um número, esse número daqui, a gente observa que ele é claramente diferente de zero, né? Raiz cúbica desse número elevado na 12 dividido por 5 é diferente de zero. Um número A diferente de zero, quando elevado na potência zero, isso vale 1, né? O A tem que ser diferente de zero. Zero elevado na zero é uma indeterminação matemática. Então, essa expressão aqui, ó, vale 1. E daí 1 elevado na menos 7,2, 1 elevado na qualquer número, vai dar o próprio 1. Então, isso daqui, que dá 1 elevado na menos 7,2, vai dar 1. 1 menos 1 dá 0. E 0 dividido por este número daqui vai dar 0. 0 vezes esse número daqui dá 0, resposta a letra E. Então, nós não temos muito o que fazer nessa questão. Então, o que eu fiz? Eu bolei aqui um exercíciozinho que também não é muito difícil, que é esse daqui, ó. Ele também parece assustar, mas nós conseguimos resolver ele de forma rápida também. Nos lembrando de uma propriedade muito importante da matemática, que é o seguinte, né? Se você tem um número A, que ele é maior ou igual a zero, e um número B, que é maior ou igual a zero, se você sabe que A mais B é exatamente igual a zero, o que a gente pode afirmar a respeito de A e o que nós podemos afirmar a respeito de B? Então, só para lembrar que nós estamos procurando todos os pares ordenados x e y que satisfazem esta igualdade aqui, pares ordenados x e y, em que x e y pertencem ao conjunto dos números reais, né? E a gente vai usar este fato simples da matemática para resolver aquela questão ali, ó. Se A mais B é igual a zero, em que A e B são números não negativos, então, obrigatoriamente, o A tem que ser igual a B, tem que ser igual a zero. A soma de dois números não negativos para dar igual a zero, obrigatoriamente esses dois números precisam ser iguais a zero, né? Não tem como isso daqui dar zero sem que os dois sejam iguais, sem que os dois sejam diferentes de zero, né? Se o A, por exemplo, for um número diferente de zero, então A mais B nunca vai ser igual a zero. Então, como que a gente usa este fato ali em cima para procurar todos os pares ordenados x e y que vão satisfazer esta equação? Bom, perceba, ó, que aqui nós temos um número que é não negativo, aqui nós temos um número que é não negativo, aqui nós também temos um número não negativo, porque todos esses expoentes são pares. Então, cada um desses números aqui, este e este, são números não negativos, satisfazendo esta condição aqui, ó. É claro que aqui a gente tem mais números, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 números não negativos, porque nós sabemos que a raiz quadrada de x menos y, né, tem que ser um número positivo. Nós sabemos que, como x menos y está dentro da raiz, então x menos y tem que ser obrigatoriamente maior ou igual a zero. Ou seja, o x ele tem que ser maior ou igual ao y. Mas, como que a gente faz para resolver esta questão usando este resultado que eu falei aqui embaixo? Bom, note o seguinte, ó, que esse número daqui, nada nos garante que ele é não negativo, né? Porque se o x, por exemplo, ele for negativo, e se o y ele for positivo, então x vezes y vai dar um número negativo. Então a gente não pode, em teoria, usar este resultado aqui, né? Se esse número daqui ele fosse não negativo, então isso aqui seria não negativo, não negativo, não negativo, não negativo, não negativo, não negativo. E daí o que a gente poderia afirmar com este resultado? Que cada um desses números, este e esse seriam iguais a zero, né? Por esse resultado que eu fiz aqui em azul.
Mas a gente vai ter que usar uma outra estratégia para usar esse argumento em azul, que é o quê? Notando um produto notável nesses números aqui, ó. Aqui dentro existe um produto notável. E quem é esse produto notável? É isso daqui, ó. É o 2x mais y, mais o x quadrado, mais o y ao quadrado. Quanto que é 2xy, melhor dizendo, né? Eu falei 2x mais y, mas é 2 vezes x vezes y. Quanto que é o 2x vezes y mais x quadrado mais o y ao quadrado? Isso aqui é um quadrado, né? Perfeito, é o x mais y ao quadrado. O x mais y ao quadrado é o quadrado do primeiro termo que está aqui, mais o quadrado do segundo termo que está aqui, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo termo que está aqui. Então, nós podemos arrumar aquela expressão lá em cima assim, ó. X na quarta, repetir então o x na quarta, daí isso daqui, mais isso é o x mais y ao quadrado. X mais y ao quadrado. Mais o 4y elevado na sexta potência, mais 4y elevado na sexta potência, mais a raiz quadrada de x menos y, e isso daqui é igual a zero. Agora nós temos uma soma de 4 números, ó, que são não negativos, ou seja, satisfazem essa condição aqui que está em azul, são não negativos e o resultado dessa soma está sendo igual a zero, como aqui, ó. Então, o que isso significa? Significa que cada um desses números vão ser iguais a zero. O x na quarta vai ser igual a zero. O x mais y ao quadrado, ele precisa ser igual a zero. O 4y na sexta precisa ser igual a zero. E a raiz quadrada de x menos y também precisa ser igual a zero. E são coisas simultâneas, né? É isso igual a zero e isso aqui embaixo igual a zero, e isso aqui embaixo igual a zero, e isso daqui embaixo igual a zero. São coisas simultâneas. Esses três números eles precisam ser iguais a zero simultaneamente. Não é ou, não é isso ou isso igual a zero. São os três números sendo iguais a zero, né? A igual a B igual a zero. No caso aqui, esse aqui seria o A, esse aqui seria o B, esse aqui seria o C, esse aqui seria o D. A igual a B, igual a D, igual a C, igual a zero. Então daqui a gente tira o quê? Que o x obrigatoriamente tem que ser igual a zero. Daqui nós tiramos que o x mais y, né, tem que ser igual a zero. O quadrado de um número para dar zero significa que o próprio número é igual a zero. Ou seja, o x tem que ser igual a menos y, né? Mas como o x é igual a zero daqui de cima, daqui a gente tira que o x é igual a y, que é igual a zero. Daqui nós tiramos também que o y é igual a zero, né, porque a gente cancela esse 4 aqui, né, divide por 4 dos dois lados, ficamos com y na sexta igual a zero, e um número elevado numa potência para dar zero tem que ser igual a zero. E daqui a gente tira que o x menos y tem que ser igual a zero, né, porque a raiz quadrada de um número para dar zero significa que o número é igual a zero. Ou seja, daqui a gente tira que o x é igual a y. Mas, como a gente viu, né, o x tem que ser igual a zero e o y tem que ser igual a zero. Então, a única solução para esse problema é a seguinte, ó. A única solução é o par ordenado 0, 0. Só existe um par ordenado xy, né, que vai satisfazer esta igualdade aqui, que é o par ordenado 0, 0, usando este fato aqui, ó, elementar da matemática, né, que é a soma de dois números não negativos. Para dar zero, significa que cada um desses números precisa ser necessariamente igual a zero. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, nos vemos na próxima aula e até mais.